E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerdices da Jaque. Eu sou a Jaqueline e no vídeo de hoje vamos falar aí sobre a origem da Terra-média. Sim, vamos ter mais Tolkien aqui no canal. Bom, se você for uma pessoa que está começando aí ler os livros de Tolkien, talvez esteja aí no Senhor dos Anéis ainda, não leu o Silmarillion e tal, você não vai achar essa expressão, a origem da Terra-média. Dentro do universo de Tolkien, tudo tem um nome diferente, élfico, né? Então, assim, o nome para essa origem no Silmarillion que você vai encontrar é Ainulindalë, se eu estiver pronunciando certo, é algo parecido com isso, tá? Então eu já deixo aí uma dica pra você. Então se você quer saber mais sobre a origem da Terra-média, você precisa ler o Silmarillion, tá? Porque aqui eu vou fazer um resumo só, tá? Só algumas coisinhas que eu vou trazer. Então pra gente começar, né, a gente vai falar aí sobre o Eru, né? Porque assim, Eru é como se fosse o Deus que a gente conhece, né? O Deus que criou a Terra e tudo. Então, no universo de Tolkien, ele se chama Eru. Então, imagina assim, Eru estava ali sozinho, né, pensando nas coisas que ele queria, que ele poderia fazer. Ele estava com vontade de criar algo grandioso, algo muito bonito, sabe, que fosse a obra-prima dele. Só que para isso, né, esse pensamento dele era tão grande que para ele colocar em prática, para aquilo surgir, ter vida, ele ia precisar de ajuda. Então, como Eru é uma divindade muito poderosa, a mais poderosa, então apenas com a força do pensamento dele, ele criou outras divindades poderosas que são os Ainur. Os Ainur, eles são muito poderosos, né? Então, pra facilitar, pra você entender um pouco melhor, eles podem ser comparados aí com anjos, os arcanjos, né, que a gente conhece. Então, assim, antes de criar qualquer outra coisa, né, os Ainurs, eles eram meio que companheiros do Eru. E aí, nesse tempo, né, que eles conviviam, o Eru, ele meio que dava temas de música para os Ainurs cantarem. E aí você pensa que seria aquele coral de anjos, aquela coisa linda, maravilhosa. Só que não. No começo, os Ainurs não se entendiam muito bem. Então eles não cantavam em harmonia. É como se eles falassem idiomas diferentes, eles não se entendiam. Então tinha um Ainur cantando em alemão, outro cantando em inglês. Então você imagina a salada que ficava isso. Mas isso, com o tempo, claro que foi melhorando, né? Eles foram se conhecendo melhor, então eles passaram a ter uma harmonia melhor entre eles no momento que eles estavam cantando. E aí, né, Eru, ele percebeu isso, né? Que eles estavam se dando um pouco melhor e ele resolveu dar um tema, uma música muito maior, algo que eles jamais imaginariam. E aí juntos, né, os Ainurs fizeram dessa música, desse novo tema, ser a maior, né, uma das melhores músicas já feita por todos eles. Então esse som, ele foi se espalhando, né, então você imagina o som indo, né, vai. E aí tudo que era vazio, tudo que não existia, ele passou a ter formas, ele passou a ter coisas ali, então ele passou a existir. Até aí que eu falei pra vocês, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Mas, né, sempre tem alguma coisa que pode atrapalhar. E isso que acontece, que eu vou contar pra vocês, se trata de um Ainur mesmo, né? Então, um dos Ainurs, que ele é conhecido como Melkor, né? O Melkor é o Ainur mais poderoso entre eles, né? Eles tinham um conhecimento muito maior e compartilhava todos os dons que os outros Ainurs tinham. E aí o que acontece? Já que ele se achava, né, o poderoso, ele passou a querer mudar essa canção. Ele queria colocar a mão dele, queria mudar, ele queria colocar a imaginação dele à frente do que Eru estava querendo, que Deus estava querendo, entendeu? Então o que ele começou a fazer? Enquanto os Ainurs estavam seguindo, né, o que Eru queria, o Melkor, ele começou a fazer uma canção à parte, né? Ele começou a gerar uma desarmonia, sabe? Ele começou a bagunçar a canção que estava acontecendo, que estava sendo feita. Então com isso ele começou a se sobressair, né, com o que estava sendo feito. E aí outros Ainurs acabavam acompanhando a canção dele, né? Então aí começou a surgir uma bagunça. Só que Eru, claro que ele ia perceber isso, né? Ele vê tudo. Então, ele resolveu mudar o tema da música, meio que pra mostrar ali que quem manda ali é Eru e não Melkor. Só que isso não adiantou muita coisa, porque essa mudança acabou gerando um ódio muito grande dentro de Melkor. Só que assim, resumindo tudo isso, né, chega uma hora que Eru, ele mostra quais são os verdadeiros planos dele com essa canção, com essa música aí que está sendo criada.
e apresenta o seu grande projeto, que é a criação de Arda, né? Arda, né, para você conhecer, facilitar um pouco o seu entendimento, Arda é a Terra, né? Só que na Terra-média, né, no mundo de Tolkien, se chama Arda. Então, a Terra-média que a gente vai conhecer, tipo, é como se fosse um continente dentro de Arda. Então, quando ela surgiu, ela não tinha forma, sabe? Ela era escura, não tinha vida. Então, resumindo, tinha muito trabalho a ser feito nela, tinha muita coisa para ser criada ali dentro de Arda. Então, para criar tudo que existe na Terra-média, que a gente conhece ali dos livros, o Eru, ele pediu para que 14 Ainurs fossem até Arda para poder finalizar o trabalho. Cada Ainur, eles meio que são divindades que cuidam de elementos da natureza. Então, eu vou citar aqui só alguns para dar de exemplo, tá? Então, a gente tem o Manwë, que é o senhor dos ares, tem Ummo, que é o senhor das águas, tem a Yavanna, que ela é a criadora, cuidadora das plantas e dos animais, e assim por diante. É só um exemplo para vocês, tá? Então, cada um dos Ainurs ficou responsável por uma parte da criação de toda a natureza, de toda a geografia de dentro de Arda. E os Ainurs que vieram para Arda, eles ficaram conhecidos depois como Valar. Então, quando os Valar chegaram em Arda, eles precisavam tomar alguma forma física. Então, vocês podem imaginar os Valar como os elfos, claro que muito mais poderosos que os elfos. Porque antes eles eram como se fosse energia, sabe? Não tinha como você pegar, não era algo físico. Então, né, vamos pensar assim, mais ou menos. E os Valar também não tinham um gênero, sabe? Tipo, não dava pra você pegar e falar assim, ah, esse aqui é homem ou é mulher. Eles foram ter gêneros também quando vieram pra Arda, né? Que aí eles escolheram de acordo com a sua personalidade, suas habilidades, coisas assim. E alguns deles até acabaram formando casais, né? Aqui em Arda, olha só, como se eu morasse em Arda, oh meu Deus. Mas tem uma coisa que eu não mencionei aqui. E o Melkor, né? Já que ele fez toda aquela coisa, será que ele foi convocado entre os 14 Ainurs para chegar em Arda? Claro que não, né? Então, o Melkor, o que ele fez? Ele veio para Arda, mas ele veio escondido, contra a vontade de Eru. Então, enquanto os outros Valar, ou Ainur, sei lá como, né? Vamos falar Valar agora. Então, enquanto eles estavam criando coisas bonitas, Melkor também estava criando as coisas bonitas. Pelo menos aos olhos dele, né? Foi ele que criou o fogo, a neve, né? Então, esse negócio de calor extremo, frio extremo, que faz a gente sofrer. Então, foi ele que criou. Tudo que os outros 14 faziam em Arda, Melkor tava ali meio que pra distorcer a criação deles. Então, pra ver se fica mais fácil. Então vamos supor que um Ainur ia lá e criava uma montanha. Ele ia lá e derrubava essa montanha. O outro ia lá e criava um vale. Ele ia lá e criava um morro ali no meio. E nisso foi criado toda a geografia de Arda. Nossa, tipo, do jeito que eu falei, parece que Melkor é uma coisa assim pequena, uma criança birrenta que tá ali só, né, pra mexer com as coisas. Não, ele vai ser algo muito maior na história. Você pode comparar Melkor a Lúcifer. Então aí você já imagina, ele é o capiroto da Terra-média. Mas aí, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, sei lá, deixa aí nos comentários, quem sabe vira um próximo vídeo aqui no canal. Então, Arda foi criada ali por Eru e os Valar para ser um lar, né, para algo que Eru não tinha comentado ainda com os Valar, que são os filhos dele, os filhos de Eru. Quem seriam esses filhos? Seriam os elfos e os homens depois. Então, os elfos e os homens, eles vieram muito tempo depois de toda essa criação, de tudo isso que eu falei pra vocês. Tem uma coisa que eu falei bastante nesse vídeo, que eu mencionei o nome de Eru, mas você pode conhecer Eru com o nome de Ilúvatar, né? Ilúvatar é o nome que foi dado pelos elfos para falar sobre Eru. Então, se eu falo Eru ou Ilúvatar, eu estou falando da mesma entidade, divindade, sei lá. Então, assim, pra resumir, né, pra ver se facilita o entendimento de todo mundo, a Terra-média, né, a origem da Terra-média, ela surgiu a partir de uma canção dessas divindades poderosas. Então, através da canção, eles foram criando tudo que a gente conhece do universo de Tolkien. Mas aí, me conta, o que você achou dessa origem? Deixa aí nos comentários. Se você quiser ver mais vídeos de Tolkien aqui no canal, deixa aí sua curtida pra eu saber, comenta também, porque isso ajuda aí no algoritmo aí do YouTube e a gente vê, né, se faz mais vídeos desse tema aqui ou não. Então já sabe, curta, compartilha, se inscreva no canal e eu fico por aqui. Um grande beijo de Jaque pra você e até o próximo vídeo. Falou!